A santa paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos esse dia que já se iniciou, que o Senhor venha derramar da graça, da misericórdia, do amor e venha alcançar cada um dos irmãos com a sua santa e poderosa presença e também com cura, assim como Ele alcançou a minha vida, né? E hoje eu vim aqui para contar um testemunho para os irmãos de cura que o Senhor fez comigo, o Senhor Jesus veio fazer comigo aqui. E há algum tempo, há alguns anos, eu vinha sofrendo dores todos os meses no meu ciclo. Eu sentia dores muito fortes e nesses anos já vem aumentando. Há 1 ano e meio, mais ou menos, essas dores vieram aumentando, que doía desde o estômago até a pelve, que é onde faz o cortinho da cesárea, sabe? Para quem não sabe, né? Às vezes as pessoas não sabem onde que é. Mas eu vinha sofrendo muitas dores. Quando chegava o dia do meu ciclo, essa dor já começava e durava até o ciclo terminar. E doía o estômago, doía quando eu ia no banheiro, seja para evacuar ou seja para urinar. Doía tudo. Não tinha assim uma parte daqui do meu ventre, da minha barriga que não doesse. E eu achava muito estranho, porque eu tomava remédio e o remédio só aliviava, ele não cessava, ele não fazia efeito, né? E um belo dia que eu fui para Valinhos, né? Fui para Valinhos ficar uns dias lá. E Deus começou a falar para mim: endometriose, endometriose. E a irmã Paula, ela tinha mandado um vídeo para mim de um médico que ela assiste. E Deus começou a me mostrar como se eu tivesse que entrar lá para ver aquilo que aquele médico ia falar. E eu falei, eu vou procurar. E comecei a procurar e achei um vídeo dele falando sobre endometriose. E tudo que ele falava naquele vídeo era tudo que eu sentia. E ele falava assim, que se você sentia dores para ir ao banheiro, se você sentia dores para comer, se você sentia dores para fazer qualquer coisa durante o seu ciclo, é porque os seus órgãos já estavam colados devido à endometriose. E eu comecei a ficar meio preocupada, né? Mas mesmo assim, tudo bem. E quando eu voltei para cá, para Campo do Meio, eu fui para Valinhos para ficar lá um pouco com meu esposo. Aí, quando eu voltei para cá, para a cidade, eu tava ali em casa, lavando louça. Aí o pastor Hélio veio e falou para mim, irmã, eu não tinha nem passado no médico ainda, irmãos. Então, a gente não tinha certeza de nada. Eu tinha certeza dentro de mim do que Deus tinha falado, né? Aí, o pastor Hélio veio ali na porta da minha casa e falou, irmã, Deus falou que quer curar a senhora nessa parte. Que é nessa parte onde eu sentia dores, né? Eu falei, amém, amém, glória a Deus. Eu falei, eu creio que Deus pode fazer no momento em que Ele quiser, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Aqui nessa terra. Em tudo a gente sabe que tem que ser assim, né? E aí eu criei naquela palavra, com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que Deus ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer, porque a palavra de Deus fala em Isaías 43:13, né? Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Quando Deus quer fazer, não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra que possa impedir. E eu criei naquela palavra. Mas mesmo assim, eu fui para Valinhos, eu marquei uma consulta, né, no médico que eu passava, não vou dizer nem me tratava, porque eu nem sabia que eu tinha nada. Marquei uma consulta e marquei um exame, né? Passei com ele e falei com ele o que eu sentia. Ele falou assim: a suspeita é de endometriose. Suspeita.
justamente o que Deus tinha falado para eu procurar. E aí ele fez um pedido de mapeamento para suspeita de endometriose, né? Uma ressonância magnética, que é totalmente diferente daquela normal que a gente faz, né? E eu fiquei lá, marquei a ressonância para o dia 29 de agosto desse ano agora. E depois já marquei consulta com o médico para o dia 5, né, de setembro. Então eu fiquei lá em Valinhos, fiz os exames, tudo, passei pelo médico. E o médico falou, realmente deu endometriose. E da profunda. Aí ele falou, continua tomando o remédio que você tá tomando. Que eu tava tomando remédio para cessar o ciclo. Porque a endometriose, ela se alimenta do sangue do ciclo, que sai pelas trompas, né? Então isso alimenta ela. Então já que esse é o alimento dela, então teve que parar, teve que começar a tomar o remédio para cortar o ciclo. E ele simplesmente falou para mim assim, continua tomando o remédio que você tá tomando. E naquele dia eu tava sentindo dores. E ele falou, eu falei, doutor, mas e se eu sentir dores, como eu tô sentindo hoje? Toma um Buscopan que passa. Como se não fosse nada, né? Mas eu saí de lá assim, meio desanimada, mas confiando no que Deus tinha falado, né? Porque você paga convênio, né? Meu marido tem o convênio, aí a gente passa no médico e o médico fala assim, toma um remédio que passa. Senão você me procura, a gente faz outra coisa. E eu falei, né? Eu não vou passar mais com esse médico. Eu vou levar os exames lá para Minas e vou passar com a médica de lá, que é uma médica muito boa e a irmã tinha indicado ela para mim, né? Mas tudo bem. Aí teve o culto do dia 2 de outubro, aqui na casa de oração em Campo do Meio, né? E é onde nós congregamos. E no dia 2 de outubro, eu fui para o culto. Fui para o culto. E durante o dia, quer dizer, antes de ir para o culto, durante o dia eu saí ali fora e o pastor estava ali na casa dele, né? Lá fora. E eu cumprimentei ele, a paz de Deus, pastor, tudo bem com o senhor? Ele tudo. Aí daqui a pouco ele veio, ele falou assim, irmã, quando a senhora saiu e me cumprimentou, tinha um anjo bem grande atrás da senhora. Eu falei, glória a Deus, né? A gente fica feliz, porque sabe que Deus está ali guardando a gente, cuidando, né? E mostrando que algo sobrenatural vai acontecer. E à noite, 7h30 da noite, no dia 2 de outubro, eu fui para o culto. E quando o pastor pegou o microfone já para iniciar, para dar a palavra, né? Já estava na hora da palavra. O pastor falou assim, olha, irmãos, eu vi e tem um anjo com um bisturi nas mãos aqui dentro da igreja, no meio de nós. O Senhor Jesus entrou aqui dentro do culto, junto com vários anjos, e esse anjo que está aqui no meio está com um bisturi na mão. O Senhor Jesus nunca aparece num culto à toa, para nada, com um monte de anjos e com um bisturi na mão ainda. Quem tiver com enfermidade, fica atento, porque o Senhor Jesus vai operar milagre aqui hoje. Eu não sei se é na carne ou se é no espírito, mas ele vai operar. E eu criei, com certeza. Porque eu já tinha recebido o diagnóstico, né? Então, para os irmãos terem certeza, os órgãos já estavam todos colados, por isso que eu sentia tantas dores, né? E eu criei naquela palavra que foi dita, eu criei quando o Senhor Jesus, quando o pastor entregou para mim que Deus queria me curar naquela parte. E aí, decorreu o culto, né? O culto foi maravilhoso, foi lindo. E Deus falou através do pastor que o Senhor Jesus já tinha mexido com essa pessoa. A palavra foi a Sunamita e o seu filho, né? E o culto foi maravilhoso.
E Deus falou que já tinha mexido com uma pessoa e que ia curar essa pessoa, né? E no final do culto, o pastor falou assim: irmã, vem adorar a Deus aqui com louvor, aquele que honra e prazer, né? Giovanni Santos, que é maravilhoso. E eu fui lá adorar a Deus. E quando, e quando eu fui lá adorar a Deus, eu sentia, eu louvava de olhos fechados. E eu sentia alguém mexendo dentro da minha barriga. Isso é só para quem crê mesmo no Deus que serve. Eu senti alguém mexendo dentro da minha barriga. E eu tava de olhos fechados. E aí, quando eu terminei de adorar a Deus, eu ainda pensei comigo, né? Eu vou ficar quieta se o pastor não falar nada. Aí no final do culto eu conto. Quando eu entreguei o microfone pro pastor e fui sentar, ele falou assim pra mim: irmã Joelma, enquanto a senhora adorava a Deus, o anjo que estava com o bisturi veio e abriu a sua barriga e fazia assim, mexeu em alguma coisa aí dentro e os seus órgãos desceram todos. E depois ele fechou. Ele falou: eu creio que Deus mexeu em alguma coisa aí. Eu creio que Deus fez a cirurgia aí. E eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Aí eu falei pra ele, falei: pastor, eu posso falar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei: eu senti, enquanto eu louvava, eu senti alguém mexendo dentro da minha barriga. E eu falei que se o senhor não falasse nada, eu contava depois, mas era só para testificar. Ele falou: eu vi o anjo mexendo na sua barriga e fazendo a cirurgia. Houve cura aí, houve cura. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz. Aí quando eu vim embora para minha casa, eu vim sentindo uma dorzinha, sabe aquela dor que incomoda pós-cirúrgica? E eu senti um pouquinho dessas dores, né? Aí eu tive que marcar médico, né? Marquei médico aqui em Campo do Meio mesmo, a doutora Elis, e falei para ela, né, o que tinha acontecido. Levei o papel do exame que eu fiz no Hospital Galileu em Valinhos, que deu endometriose profunda. E ela viu e pediu um outro exame. Só que eu só fui na médica e fui para fazer o exame porque o homem precisa de prova. O homem precisa de papel para crer que Deus faz, né? Mas eu não precisava porque eu já tinha certeza que Deus tinha feito. Passei, fui fazer o exame lá em Valinhos, né? Porque é mais rápido. Fiz o exame. Na verdade, eu fiz o exame, fui para Valinhos e fiz o exame em Campinas, que foi o único lugar que eu consegui achar data para fazer dentro desse ano ainda. E eu fiz no dia 12 de novembro, eu fiz o exame de ultrassonografia, né, transvaginal, que a médica pediu. E trouxe para cá para passar com ela. E agora no dia 5 de dezembro eu passei com ela, doutora Elis, no postinho de saúde aqui mesmo. E aquilo que o Senhor Jesus fez através do anjo lá no culto foi comprovado para quem não crê. Porque aqui tá, essa daqui é a conclusão do médico lá em Valinhos. Aqui tá falando, ó, sinais de endometriose profunda, bem aqui, ó.
Sinais de endometriose profunda. Esse é o diagnóstico que eu recebi através do médico em Valinhos. E essa daqui é a ultrassonografia que eu fiz lá em Valinhos, que tá falando assim, ultrassonografia pélvica transvaginal sem alterações significativas. E tá falando aqui do endométrio. Endométrio de aspecto habitual. A espessura dele tá normal, não tem mais nada. Ela pegou o exame e falou assim pra mim, Joelma, você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Você tá muito melhor do que eu, ela ainda brincou, né? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que é impossível para o homem, o Senhor Jesus ainda faz. O Senhor Jesus, ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você já procurou médico, se você já fez a sua parte aqui na terra, a sua parte é buscar Deus, buscar em Deus aquilo que você precisa. E eu lembro que no culto, o pastor falou para mim, o Senhor Jesus veio como um médico professor. E os anjos, os aprendizes. Ele vem, quando ele vem no culto, ele não vem em vão. Ele veio com todos aqueles anjos para poder curar, para poder fazer uma cirurgia. E depois daquele dia que eu senti aquelas dores pós-cirúrgicas, né? Porque foi uma cirurgia espiritual, mas com peso na carne. Por quê? Porque a cura veio através dessa cirurgia espiritual. Eu já não sinto mais dores nenhuma, eu não sinto mais nada mesmo. E a própria médica, a doutora aqui em Campo do Meio, falou assim: você não tem mais nada. E eu contei para ela o que foi que aconteceu. Eu contei para ela quem foi que me curou. Eu contei. O que é que a gente pode dizer desse Senhor Jesus que a gente serve? O que que a gente pode dizer desse Deus que a gente serve? Só que ele não faz em qualquer um. Ele não faz. A gente precisa não só buscar ele pelo que ele tem para dar, a gente precisa buscar ele em todos os momentos. Porque ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, o que glorifica o nome dele. Então, independente do diagnóstico que você tenha, você tem que crer, você tem que entregar a sua vida para Jesus e deixar ele trabalhar, deixar ele fazer. Não é aceitar o Senhor Jesus pelo que ele tem para dar, é aceitar e confessar e servir o Senhor Jesus pelo que ele é, porque ele é tudo. Irmãos, eu venho dizer aqui para os irmãos que não tem José, não tem Maria, não tem Pedro, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem ninguém que faça aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Nada, nem ninguém tem capacidade como o Senhor Jesus e tem poder como Ele para curar. Não tem. Se você anda confiando em pau, em pedra, em barro, você vai se arrepender. Porque o diabo desceu do céu, ele desceu do céu com poder, para poder enganar o povo e fazer com que o povo desagrade a Deus, ficando na idolatria e acreditando que aquele pedaço de pau e de madeira faz milagre e não faz, porque é a única pessoa que tem poder para fazer e que é o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, é a palavra que fala. Ninguém tem poder, além de Jesus, para fazer cura. E para não deixar nunca mais, para nunca mais permitir que a enfermidade volte. Ele tira de vez, ele não mascara nada, ele não maquia nada. O meu intuito através desse vídeo é glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer a Ele pela cura que só Ele tem poder para fazer. Mais ninguém. Eu quero agradecer o Senhor Jesus pela cura que Ele trouxe sobre a minha vida. E quero glorificar o nome dEle. Abre mão
dessas coisas que não tem poder para fazer nada, que só é atraso de vida. E além de ser atraso de vida, pode te levar para o inferno. Confia no único Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Confia. Porque o que Ele fez na minha vida e tem feito na vida de muitas outras pessoas, Ele pode fazer na sua também. Para Deus não tem tamanho de milagre. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem... desde uma dor de cabeça até um câncer. Para Deus não é nada. Nada. Porque com apenas uma ordem, todo o universo tem que trabalhar para cumprir a vontade de Deus. Todo. E hoje eu estou curada. Hoje eu não sinto mais essas dores que eu sentia. Eu não sinto mais nada. Graças a Deus. E eu agradeço a Deus justamente por isso, porque foi Ele quem fez. E eu vou encerrar o meu testemunho por aqui, porque eu vou encerrar o meu testemunho por aqui, porque senão fica muito longo, né? Já deu mais de 20 minutos. Mas nunca é demais para a gente glorificar o nome do Senhor. Nós temos culto aqui em Campo do Meio, na zona rural, de quarta-feira, 7h30 da noite, e de domingo, às 7 da noite. Aqui no sítio do pastor Hélio, no assentamento Rosa Luxemburgo. Viu? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o nome de Deus venha a ser glorificado. E eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui agradecendo pelo Senhor Jesus ter feito essa cura em mim. E eu espero que esse testemunho alcance vidas que precisam também de cura. E que saibam que só Ele tem poder. Ninguém além dele cura. Ninguém. As pessoas às vezes confiam que essas estátuas, que esses, sabe, que qualquer outra coisa tem poder além do Senhor Jesus. Não tem. E aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, o maligno ele não toca se não for permissão do Senhor. Então não adianta orar por um servo, orar por um servo de Deus, vou dizer orar, né? Por um servo de Deus, confiando que Maria, confiando que Aparecida, confiando que Pedro, que João, que... Não. Nada do que você pedir pela vida de quem serve a Deus, para esses que você chama de santo, não tem poder para fazer, para atingir a vida de um servo de Deus. O único que tem poder e é dono da vida daquele que entregou a sua vida para ele é o Senhor Jesus. Aquele que você chama de santo não tem poder para nada. Não tem. Eu sei que a idolatria, ela não é só de imagens, ela é de outras coisas também. Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra esposa, tem gente que idolatra pastor, missionária, cantor e tudo mais. Mas a gente sabe que tudo aquilo que é colocado acima de Deus é idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom? O único que faz milagre, o único que tem poder para fazer na vida daquele que serve a Deus e até na sua vida, se você se entregar para Ele, é Jesus e mais ninguém, tá bom? Fica com esse testemunho, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que se você confiar que Deus pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode.
E mesmo que você não confie, porque muitas vezes Deus faz até sem a pessoa confiar, até sem a pessoa ter fé, mas é Ele que decide. Ele sabe o coração de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que derrame da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da cura sobre a vida de todos vocês, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, amém?